Se a vida é cheia de ironias, o futebol então nem se fala. E algumas novelas da bola são uma delícia para se assistir, principalmente se você não está comprometido emocionalmente e só quer mesmo o entretenimento. Janelas de transferências e troca de jogadores são sempre muito boas de assistir. Quando um cara abandona seu time, muitas vezes você torce mesmo pelo pior dele na carreira. Faz parte do jogo e da paixão do torcedor. Na última temporada, a saída do Cássio do Corinthians foi um daqueles episódios mais inesperados e marcantes para o torcedor. E 2 meses depois, o corintiano, ainda tentando entender o que era o Corinthians sem o gigante Cássio, acabou vendo o novo goleiro titular Carlos Miguel abandonar o clube de forma inesperada e ir se aventurar na Europa. E tudo isso seria muito trágico, não fosse o fato que para o torcedor corintiano tudo deu certo no final, mas a novela Cássio e Carlos Miguel tá muito perto de ganhar um novo capítulo que vai no mínimo ser delicioso e divertido para todo torcedor corintiano acompanhar. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Que novo capítulo divertido vai ser esse entre o Carlos Miguel e o Cássio? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor essa história e você com certeza vai rolar de rir. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Rapaziada, esse vídeo aqui também é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Com o SofaScore você consegue ter notificação de jogos, consegue avaliar também o desempenho dos jogadores, vendo o mapa de calor, a nota que eles tiraram por jogo. Se no caso de goleiro, você consegue comparar quem é melhor, o Cássio, o Carlos Miguel, o Hugo, ver qual deles tirou a melhor nota, quantas defesas difíceis eles fizeram. E isso tem também para jogadores de linha, para você olhar mapa de calor. O SofaScore é uma ferramenta que profissionais do futebol utilizam para contratar jogadores, enfim, para observar os jogadores, e você pode ter essa ferramenta de maneira gratuita no seu celular através desse link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, e também do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Só apontar a câmera do seu celular e aí você pode baixar o SofaScore gratuito de forma segura, direto da loja do seu celular, e assim você também vai dar mó moral aqui pro canal, beleza? Então faz isso agora, baixa o SofaScore e eu tenho certeza que você vai curtir o aplicativo. Eu saí do Corinthians por causa do Carlos Miguel e agora essa porra vem pra cá, vem atrás de mim. Eu não sei o que ele vem fazer aqui num time que não ganha nada. E agora vou eu ter que fazer minhas malas de novo. Será que o Corinthians me aceita de volta? Calma, que esse vídeo do Cássio não é real. O gigante não falou isso. Há 2 dias, no entanto, o Hugo falou no seu Instagram. O Hugo, que é goleiro titular e já ídolo da torcida corintiana, postou um story garantindo que, se fosse preciso, ele faria 10 vezes mais. E você se pergunta do que é que ele tá falando? Bom, ele estava falando da seleção brasileira, porque há pouco menos de 1 ano, ninguém seria capaz de imaginar que o goleiro que chegava no Corinthians sob desconfiança de alguns e com muita pressão pelo posto que ele ia assumir, teria em tão pouco tempo dado a volta por cima e conquistado a confiança de toda a fiel torcida corintiana. E agora, com o corte do Alisson na seleção brasileira, muita gente imaginou que o Hugo Souza seria convocado pelo Dorival. E por não ser convocado, o Hugo postou esse story. Não gostou nada. Mas diz pra mim, o Hugo tava merecendo chance na seleção? Comenta aqui, quero saber sua opinião. O Corinthians, você sabe, às vezes é uma loucura. Às vezes também é uma loucura e uma bagunça. Mas hoje vamos ficar só com a loucura. Quando o Hugo chegou no Corinthians, foi para substituir o jovem Matheus Donelli, que se viu numa bucha de canhão ao ter que assumir a meta corintiana depois da saída do Carlos Miguel, que por sua vez assumiu o gol do Corinthians num momento de turbulência, quando o gigante Cássio, um dos maiores ídolos da história do Alvinegro Paulista, cometeu algumas falhas e acabou perdendo a posição de titular. Foram mais de 10 anos do Cássio no Corinthians, se tornou um dos maiores ídolos da história de um dos maiores clubes do mundo, e o que ele fez pelo Corinthians, esquece.
esquece, irmão, ninguém vai apagar. O Cássio, é verdade, vivia um momento ruim, perdeu a vaga para o goleiro Carlos Miguel e por isso decidiu deixar o timão. Há de se entender o Cássio não querer ficar no banco para o Carlos Miguel. O goleirão achou que era o fim do ciclo dele com a camisa do Corinthians e não queria ficar mofando no banco para o Carlos Miguel e por isso foi jogar no Cruzeiro. Ficou uma mágoa em alguns torcedores? Ah, ficou. O torcedor esperava que o Cássio ficasse, aceitasse o banco, jogasse de vez em quando. Dá pra se entender o torcedor também, o torcedor é pura paixão. Mas o que o Cássio fez foi algo normal, algo simples, que com o tempo isso se apaga e o que vai ficar mesmo são as coisas boas que ele fez pelo timão. Já o Carlos Miguel, aí a conversa é outra. Esse acabou caindo no ódio da torcida corintiana, porque o goleiro que teve a oportunidade de se tornar um ídolo do timão e fazer histórias por anos como sendo substituto do Cássio no Alvinegro Paulista, resolveu aceitar uma oferta do Nottingham Forest da Inglaterra, mesmo com o Corinthians tentando renovar com ele e oferecendo um baita de um salário, um excelente contrato. Ainda assim, o Carlos Miguel aceitou ir para o Nottingham Forest, que pagou a multa contratual do jogador, que era baixíssima numa falha da diretoria, e por isso ele deixou o Corinthians na mão. Ele foi embora com a desculpa de que queria ir viver na Europa, o sonho de jogar no futebol europeu. Mas o corintiano nunca engoliu essa sacanagem que ele fez com o Corinthians, sabe? Pro torcedor isso não pegou legal. O cara é profissional e tudo, mas pô, irmão, por que não falou quando o Cássio tava lá? Falou, Cássio, segura, daqui a pouco eu vou embora, minha multa é baixa e se alguém pagar eu tô vazando. Não, o cara esperou dar merda pra depois ele vazar e aí o torcedor não engoliu essa parada e eu também não gostei não, achei errado, tá? Só que o futebol e as suas novelas resolveram dar uma daquelas oportunidades maravilhosas pro torcedor se regozijar com tudo isso. Pra começar, o Nottingham Forest da Inglaterra passou a viver uma temporada absolutamente brilhante desde que o Carlos Miguel chegou lá. O clube tá nessa temporada disputando uma vaga na próxima Champions League, tá no top 4 da Premier League. E meu irmão, muito dessa temporada espetacular é graças ao goleiro. Mas calma, não é o Carlos Miguel. A gente tá falando aqui do Matsels, que vem pegando até pensamento. E nessa história toda, com o brilho do Matsels, o Carlos Miguel acabou pegando um banco pesado no Nottingham Forest, sequer entrando em campo pela Premier League, o principal torneio de clubes do mundo. E meu amigo, ele não fez um jogo sequer pela Premier League. As chances que ele recebeu foram nas Copas da Inglaterra e na Copa da Liga Inglesa. E não foi muito bem nas chances que teve não. Inclusive, em 3 jogos que ele fez, cometeu 2 falhas. E isso tudo já seria motivo pro corintiano estar feliz, né? O cara saiu do Corinthians e não se deu bem. O corintiano fica feliz. Mas tem mais. O Cássio não tá brilhando no Cruzeiro. Na final da Copa Sul-Americana da temporada passada, ele acabou cometendo algumas falhas que irritaram o torcedor e por isso o torcedor corintiano já ficava naquela de não falei. Pois é, acontece que o Carlos Miguel, que foi pra Inglaterra e tá comendo um banco absurdo e quando jogou falhou, todos eles têm visto no timão a tranquilidade reinar, porque o Corinthians em pouquíssimo tempo achou goleiro. O Hugo se mostrou identificado, totalmente aproximado da torcida, já se declarou ao clube e tá pegando um absurdo. Mas a coisa só melhora pro torcedor corintiano, porque recentemente alguns jornalistas, páginas, portais, jornais passaram a noticiar o interesse do Cruzeiro em contratar o Carlos Miguel. Inclusive existe a informação de que na próxima janela ele deve ser um dos principais alvos do Cruzeiro para reforçar a meta do Cabuloso. Vai disputar a posição com o Cássio no Cabuloso. Em resumo, o cara que saiu do Corinthians para não ficar no banco do Carlos Miguel e ser titular no Cruzeiro, pode ver o Carlos Miguel que saiu do Corinthians para ir jogar no futebol europeu, chegar no Cruzeiro para ficar no lugar dele. Pro torcedor, tudo isso é maravilhoso. Não pro torcedor do Cruzeiro, é claro, ou sim também, pois todos que deixaram o Corinthians no fim das contas acabaram frustrados com seus planos e o torcedor do Timão tá vendo o Hugo cada vez mais próximo da seleção brasileira. É claro, quero deixar uma coisa bem clara, o Cruzeiro é gigante, não é retrocesso na carreira do Carlos Miguel, nada disso, não se discute essa parada. Mas pro cara ter abandonado o Corinthians e ir jogar no futebol europeu, cheio de marra, aquela banca,
Pois é, depois voltar com o rabinho entre as pernas, tendo feito apenas 3 jogos e falhando em 2, é algo engraçado demais, né? Pro Cássio, é claro que é triste ver o cara que ele saiu de lá pra não ser banco no cara, chegar e tomar o lugar dele. Pro Carlos Miguel, também é triste, foi pra Europa e não deu certo. Pro corintiano, que alegria, né, corintiano? Mas deixa eu te explicar, não há uma informação oficial do Cruzeiro sobre esse interesse no Carlos Miguel. E é bom dizer que um diretor do clube já havia dito que o clube não contrataria mais ninguém no momento. Mas é claro que essa especulação é para a próxima janela de transferências. Mas também existe a informação rodando nas redes sociais de forma informal de que o Carlos Miguel já tá fechado com o Cabuloso e chega na próxima janela. Eu não vou duvidar, mas também não vou colocar a mão no fogo dizendo que isso não vai acontecer. Eu observo, conto a história e rio com vocês. Se a vida é cheia de ironias, o futebol então nem se fala. E algumas novelas da bola são uma delícia para se assistir, principalmente se você não tá comprometido emocionalmente com a coisa e só quer mais entretenimento. Mas e você? Acha engraçado tudo isso? Seria hilário se o Carlos Miguel chegasse para colocar o Cássio no banco do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Não esquece do like no vídeo, de baixar o SofaScore no seu celular, que o link tá aqui ó, na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá agora, eu tenho certeza que você vai curtir demais o aplicativo. E se você quer saber por que o Carlos Miguel não jogou lá na Europa, clica aqui que você vai entender muito melhor.